Babilônia, em acádio, Bab-ili, porta de Deus. Para aqueles que viviam no século VI a.C., isso era mais do que apenas um nome. Era uma constatação. A cidade não se erguia sobre a terra. Ela era a própria terra, seu coração inabalável e pulsante. Imagine uma caravana viajando por semanas através da planície escaldante da Mesopotâmia. O ar cintila com o calor, o horizonte está vazio. E de repente, primeiro como uma miragem, depois como uma realidade indestrutível, ela emerge da névoa. A primeira coisa que um viajante via eram as muralhas. Não apenas muralhas. Era um duplo aro circundando a cidade como um titã segurando um tesouro. A muralha externa era feita de tijolos de barro. Além dela havia um fosso, largo como um rio, cheio de água, e só então vinha a muralha principal, a interna. Era chamada de Engur-Enlil. O historiador antigo Heródoto, propenso a exageros, mas vislumbrando um resquício de sua antiga grandeza, escreveu que sua espessura permitia que 2 carruagens puxadas por 4 cavalos cruzassem uma à outra. Torres se erguiam ao redor de todo o perímetro, a distâncias equivalentes a um tiro de arco. Centenas de torres. Isso não era apenas uma defesa, era uma declaração de poder, riqueza e completa e absoluta autoconfiança. A entrada na cidade era feita por um dos 8 portões, cada um dedicado a uma divindade diferente. Mas o mais importante, o mais deslumbrante, era o portão da deusa Ishtar. Não era construído de simples pedra ou barro. Dezenas de milhares de tijolos, revestidos por um esmalte azul brilhante, reluziam sob o sol impiedoso, como um fragmento do céu caído na terra. E através desse azul, procissões de animais esculpidos caminhavam. Leões dourados, símbolos da própria Ishtar, mostravam suas mandíbulas e avançavam em direção aos que entravam. Poderosos auroques, touros selvagens de cabeça baixa, personificavam o deus da tempestade Haddad, e os mais misteriosos eram os Sirruches, dragões com corpo de serpente, patas de leão e cabeça de lagarto, animais sagrados do deus supremo Marduk. Atravessar esses portões era deixar o mundo mortal para trás e entrar no reino dos deuses. Para além dos portões, começava o caminho processional, largo, pavimentado com lajes de calcário e brecha vermelha. Muros erguiam-se de ambos os lados, também adornados com leões esmaltados. 120 predadores, 60 de cada lado, observavam a sua passagem. Sob os pés, pedra polida por milhões de passos. Acima, apenas uma estreita faixa de céu. A arquitetura opressiva, subjugada, fazendo-o sentir-se como um grão de areia diante da eternidade. Este era o caminho para os deuses e exigia humildade. A estrada conduzia ao próprio coração da vida religiosa, ao recinto sagrado de Esagila, lar do templo de Marduk, e do grande zigurate de Etemenanque, casa da fundação do céu e da terra. A mesma torre que entrou para a história bíblica como a Torre de Babel. Não se tratava de uma estrutura elegante. Era uma montanha moldada por mãos humanas. 7 níveis de degraus, cada um de uma cor diferente, elevavam-se a uma altura de mais de 90 metros. No topo, em um santuário de tijolos esmaltados azuis, segundo a crença babilônica, o próprio Marduk repousava, descendo das estrelas. Uma vez por ano, durante as celebrações do Ano Novo, a estátua do deus era retirada do templo e solenemente carregada ao longo da via processional. Toda a cidade, do rei ao último escravo, saía às ruas para ver seu santo padroeiro. Mas a Babilônia era mais do que apenas um templo. Era um organismo vivo e fervilhante. O rio Eufrates,
poderoso e caudaloso, atravessava a cidade, dividindo-a em duas. Ao longo de suas margens estendiam-se cais onde navios vindos do sul, do Golfo Pérsico e do norte, das terras hititas, eram descarregados. O ar cheirava a especiarias, incenso, resina e peixe. Falava-se aramaico, egípcio e elamita. Cobre de Chipre, estanho de montanhas distantes, cedro do Líbano, lápis-lazuli do Afeganistão, tudo fluía para cá. Acordos eram feitos aqui, mudando o destino de reinos. Escribas trabalhavam aqui, transcrevendo notas promissórias, contratos de casamento e observações astronômicas em tabuletas de argila. Acima de todo esse esplendor, literalmente, pairava um milagre. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Reza a lenda que o rei Nabucodonosor II os construiu para sua esposa Meda, que ansiava pelas colinas verdejantes de sua terra natal. Árvores e flores exóticas foram plantadas em terraços de vários níveis, sustentados por imponentes abóbadas. Um complexo sistema de abastecimento de água, funcionando dia e noite, levava a água do Eufrates até o topo desse oásis artificial. Na escaldante e poeirenta Mesopotâmia, isso era mais do que apenas belo. Era um desafio à própria natureza, uma demonstração de que a vontade de um rei babilônico podia fazer o deserto florescer. Em seu auge, a população da cidade pode ter chegado a 200.000 habitantes. Era a maior metrópole de sua época. Era um centro de aprendizado onde sacerdotes astrônomos compilavam calendários precisos e previam eclipses. Era um centro de poder, de onde Nabucodonosor governou um império que se estendia do Egito à Pérsia. E na mente de seus habitantes era o centro do universo. Eles acreditavam que a Babilônia era um modelo sagrado do cosmos, o ponto onde a ordem celestial encontrava a terrena. E seu rei era o vice-rei de Marduk, encarregado de manter essa harmonia. Em meados do século VI a.C., esta cidade parecia eterna. Suas muralhas eram inexpugnáveis. Seus deuses eram onipotentes. Seu destino era governar o mundo até o fim dos tempos. Nada prenunciava o desastre. Nada sugeria que a Era de Ouro estivesse chegando ao fim. Esta cidade não foi construída para cair. Foi construída para permanecer para sempre. Em 539 a.C., a Babilônia não era uma cidade. Era um mundo encerrado dentro de um anel de muralhas impenetráveis. Imagine a cena. Suas muralhas, um anel duplo de tijolos cozidos unidos com betume, eram tão largas que, como afirmava Heródoto, 2 bigas de guerra podiam cruzar-se sobre elas. Sua altura obscurecia o horizonte. 100 portões de bronze brilhavam ao sol, cada um como a entrada para outra realidade. Atrás deles pulsava o coração do império, ruidoso, polifônico, confiante em sua imortalidade. Rios de gente fluíam pelas ruas pavimentadas com lajes de calcário branco e brecha vermelha, mercadores do Egito, artesãos da Fenícia, sacerdotes de cabeças raspadas e guerreiros com altos capacetes. O ar era denso, impregnado com os aromas de incenso dos templos, especiarias dos mercados e poeira levantada a milhares de metros de altura. Acima de todo esse esplendor, perfurando o céu, erguia-se o zigurate de Etemenanque, a própria Torre de Babel, morada do Deus Supremo Marduk. Seu topo, coberto de tijolos azuis vidrados, parecia um fragmento do próprio céu caído na terra. A Babilônia acreditava que, enquanto Marduk estivesse em sua morada, a cidade seria invulnerável. A própria cidade era uma prece esculpida em pedra, uma prece pela eternidade, mas toda oração tem seu destinatário,
E naquele ano fatídico, o principal orador estava ausente. O rei Nabonido, o último governante semita da Babilônia, não estava sentado em seu trono em um palácio adornado com jardins lendários. Ele estava longe, centenas de quilômetros de distância, no oásis árabe de Teima. Passou quase 10 anos lá, em exílio autoimposto. Nabonido não era guerreiro nem político. Era um erudito, um antiquário, obcecado pelo passado. Escavou os alicerces de templos antigos, estudou cultos esquecidos e reverenciava o deus da lua sim acima de tudo, enquanto a Babilônia adorava Marduk. Essa obsessão tornou-se uma fissura na base monolítica do império. Enquanto o rei buscava sinais em inscrições antigas, não percebeu as novas que surgiam nas muralhas de seu próprio reino. O sacerdócio de Marduk, a casta mais poderosa da cidade, foi insultado. Seu deus foi humilhado e seus festivais, incluindo o principal ritual de Ano Novo, Akitu, não eram realizados há anos devido à ausência do rei. O descontentamento fervilhava como vinho em uma jarra lacrada. Uma conspiração borbulhava dentro das muralhas impenetráveis. Na própria Babilônia, a sombra do rei governava, seu filho, o príncipe Belsazar. Ele era regente, mas não ungido pelos deuses. Controlava o exército, o tesouro e o poder. Mas lhe faltava o mais importante, a autoridade sagrada. E para provar seu poder, decidiu oferecer um banquete que silenciaria as murmurações e demonstraria a inviolabilidade de seu poder. Aquilo era mais do que um simples banquete, era um desafio ao destino. No vasto salão do palácio, banhado pela luz de milhares de lamparinas de óleo, toda a nobreza babilônica estava reunida. Milhares de nobres, vestidos com os melhores linho e lã, ungidos com óleos preciosos. As mesas estavam repletas de iguarias, pavões assados, montanhas de tâmaras e romãs, peixes do próprio Eufrates. O vinho corria à vontade, e no auge dessa celebração regada a álcool, Belsazar, desejando demonstrar sua grandeza e desprezo por deuses estrangeiros, ordenou que trouxessem os vasos sagrados, as taças de ouro e prata que seu ancestral Nabucodonosor havia levado do saqueado templo de Javé em Jerusalém. O salão ficou em silêncio por um instante, para depois explodir num rugido de deleite. As relíquias sagradas de um povo conquistado tornaram-se brinquedos nas mãos dos vencedores. Belsazar, seus nobres, suas esposas e concubinas beberam desses cálices, glorificando seus deuses, ouro e prata, cobre e ferro, madeira e pedra, deuses que não podem ver, ouvir ou compreender. Este foi o ápice do orgulho, um pináculo de arrogância do qual só se pode cair. E naquele exato momento, como narra o livro bíblico de Daniel, o impensável aconteceu. Em frente ao candelabro, na parede branca e rebocada do aposento real, dedos apareceram. Os dedos de uma mão humana, surgindo do nada. Lentamente, em silêncio, traçaram caracteres flamejantes. A música silenciou. O riso se calou. Os cálices caíram das mãos enfraquecidas. A expressão do rei Belsazar mudou. Seus pensamentos o confundiram, suas articulações fraquejaram e seus joelhos começaram a bater um no outro. Ele fitou a parede onde 4 palavras em aramaico, incompreensíveis para qualquer sábio da Babilônia, ardiam. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Palavras que nenhum feiticeiro ou astrólogo caldeu conseguiria decifrar. Uma frase escrita por uma mão invisível em uma língua que a Babilônia havia esquecido como entender. Essa história, agora lendária, era apenas um reflexo poético de uma dura realidade.
Os sinais do que estava por vir já eram visíveis há muito tempo, mas ninguém os percebia. O afastamento do rei, a ira dos sacerdotes, o ódio dos povos conquistados e, mais importante, a ascensão meteórica de um novo poder no leste. O exército de Ciro, o grande rei da Pérsia, já estava nas fronteiras da Babilônia. Enquanto os nobres festejavam, os engenheiros persas alteravam o curso do rio. A lenda do banquete de Belsazar é mais do que apenas um conto de intervenção divina. É uma parábola sobre a cegueira do poder, sobre como uma civilização, embriagada pela sua própria força, deixa de perceber os sinais óbvios do seu fim. Belsazar buscou respostas com adivinhos, mas não viu soldados persas. Contemplou as letras flamejantes, mas não ouviu o som dos arietes inimigos. A sentença já havia sido proferida, e o seu cumprimento não exigia nenhum milagre. Bastava uma noite. Uma noite em que a maior cidade do mundo cairia, quase sem fazer barulho. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um desafio aos céus e à humanidade. Sua muralha externa, dizia-se, era tão espessa que 2 bigas de guerra podiam cruzar-se sobre ela. Além dela, erguia-se uma segunda muralha, ainda mais formidável. 100 portões de cobre fundido brilhavam ao sol, e acima de todo esse esplendor, elevavam-se os famosos jardins, uma maravilha da engenharia, e o gigantesco zigurate que alcançava o próprio céu. A cidade parecia eterna. Seus celeiros, por ordem do rei Nabonido, estavam abastecidos com provisões para 20 anos. 20 anos. Qualquer exército que ousasse ficar diante de suas muralhas seria reduzido a pó e ossos antes mesmo que o primeiro habitante da Babilônia sentisse fome. Mas o que dava à cidade sua confiança inabalável era o rio. O poderoso Eufrates, largo e caudaloso, fluía bem pelo coração da Babilônia, dividindo-a em 2. Era a fonte da vida, a artéria do comércio e, acreditava-se, a linha de defesa mais confiável. O rio entrava e saía da cidade por meio de enormes grades subaquáticas, seu leito abraçado por diques e muralhas igualmente impenetráveis. Quem poderia atacar a cidade pelo rio? Quem poderia ir contra a correnteza do poderoso Eufrates? O rei persa Ciro, o Grande, que se encontrava com seu exército diante dessas muralhas em 539 a.C., compreendia isso melhor do que ninguém. Um ataque direto teria sido um massacre, um cerco teria sido uma espera inútil, mas a genialidade de um estrategista não reside em romper a muralha mais espessa, mas em encontrar uma que não exista. E Ciro não estava olhando para tijolos e bronze, ele estava olhando para a água. A fonte da maior força da Babilônia era também o seu calcanhar de Aquiles. O rio era vital, mas também corria por baixo das muralhas. Era a única entrada que não podia ser bloqueada com pedra. E assim nasceu na mente do rei persa um plano audacioso, impensável, quase blasfemo em sua magnitude. Se não se pode atravessar o rio, é preciso fazê-lo desaparecer. Rio acima da Babilônia, o exército persa iniciou um trabalho que, para um observador externo, poderia parecer loucura. Milhares de mãos cavavam o solo seco e rachado da Mesopotâmia. Não se tratava apenas de uma trincheira. Era a criação de um novo leito de rio. Os soldados estavam cavando um canal gigantesco, desviando-o para uma vasta bacia seca, um lago artificial que, segundo a lenda, a rainha Nitócris teria criado como defesa contra os medos. Dia e noite, sob o sol escaldante e a luz das tochas, o trabalho prosseguia sem cessar. Colunas de poeira subiam ao céu. O clangor das pás e picaretas se misturava num único rugido. Os sentinelas babilônicos nas muralhas viram tudo,
Viram as multidões de pessoas, os taludes de terra crescendo a cada dia. Mas o que pensaram? Provavelmente que os persas estavam embarcando em mais um cerco inútil. Talvez estivessem tentando construir uma rampa gigante para empurrar os arietes. Que ingenuidade! A altura das muralhas tornava tal ideia ridícula. A elite babilônica, protegida pelo duplo anel de fortificações, simplesmente ria dos esforços fúteis dos bárbaros. Sua confiança era tão forte quanto os tijolos cozidos de suas muralhas. E assim chegou o dia da grande festa religiosa. Toda a cidade estava imersa em banquetes e rituais. A música emanava dos terraços. A fumaça do incenso se misturava aos aromas de carne assada e vinho. Os guardas nas muralhas talvez não estivessem tão vigilantes quanto de costume. A atenção de toda a cidade estava voltada para dentro, para os templos e palácios, e não para fora, onde o exército inimigo trabalhava na poeira. Esta era a noite que Ciro esperava. Sob suas ordens, milhares de soldados destruíram a última barreira que separava o Eufrates do novo canal artificial. E o rio tremeu. A poderosa corrente, que fluía em seu curso eterno há milênios, de repente encontrou um vazio. A água correu lateralmente para uma enorme bacia, rugindo enquanto a enchia. O leito do rio que levava à Babilônia começou a secar rapidamente. Era como se a artéria de uma gigantesca criatura viva estivesse sendo cortada. O rio morreu diante de nossos olhos. Dentro da cidade, ninguém percebeu. O barulho da festa abafava tudo, mas a água estava recuando. O nível do Eufrates baixou centímetro por centímetro. Logo, afundou tanto que o rio não passava da cintura de um homem adulto. As grades subaquáticas, que pareciam uma barreira intransponível, agora se projetavam impotentes sobre o riacho raso. As comportas do rio nos muros de contenção, negligenciadas em tempos de paz, estavam destrancadas. O descuido do feriado havia feito seu trabalho, e então as tropas de elite persas, lideradas pelo general Gobrias, adentraram a escuridão. Desceram não das torres de cerco, mas da margem para o leito deserto do rio. Ao longo do fundo úmido e lamacento, onde até ontem o poderoso rio rugia, os regimentos persas se moviam como sombras silenciosas. Não estavam atacando as muralhas, mas sim o que havia por baixo delas, ao longo da estrada que a própria cidade havia pavimentado para eles. A maior defesa da Babilônia tornou-se a grande entrada do inimigo. O exército de Ciro estava entrando no coração da fortaleza mais fortificada do mundo, e ninguém na cidade ainda suspeitava que sua eternidade acabara de terminar. Babilônia. A própria palavra soa como o toque de um gongo de cobre. Evoca muralhas tão espessas que 2 bigas de guerra poderiam cruzar uma a outra. Cheira a óleo de cedro e sangue de sacrifícios. Ecoa com o zumbido dos mercados e o farfalhar das tabuletas cuneiformes nas casas de aprendizado. Em meados do século VI a.C., era mais do que apenas uma cidade. Era o centro do universo conhecido, uma cidadela inexpugnável cujos portões de tijolos vidrados, azuis como o céu da meia-noite, pareciam portais para a própria eternidade. O império, forjado pela vontade férrea de Nabucodonosor II, atingiu seu apogeu. Era dourado e era uma gaiola. A chave para essa jaula estava nas mãos do homem que parecia menos inclinado a ser seu carcereiro, o rei Nabonido. Ele não era filho de uma grande dinastia. Sua ascensão fora fruto de um golpe palaciano e sangue aramaico corria em suas veias, uma afronta aos orgulhosos sacerdotes babilônicos. Mas o verdadeiro abismo entre o rei e a cidade era mais profundo. Residia no âmago da fé. A Babilônia venerava Marduk, o Deus Supremo,
criador da ordem a partir do caos, patrono da cidade. Sua estátua não era apenas um ídolo, mas a personificação física da divindade, garantia de prosperidade e proteção. E Nabonido olhava para a lua. Sua mãe fora sacerdotisa do deus lunar Sin, na distante Harã, e era a esse antigo culto que o rei dedicava seu coração. Ele não era um guerreiro como seus antecessores, era um arqueólogo no trono. Sua paixão não era a expansão de fronteiras, mas a escavação das ruínas de templos antigos. Limpava a poeira de séculos das fundações, buscava as inscrições de reis que viveram 1000 anos antes dele e lia seus nomes com reverência. Enquanto governadores provinciais imploravam por tropas e atenção, o rei se dedicava a restaurar santuários esquecidos dedicados ao deus Sin. Governava com os olhos fixos no passado, alheio ao futuro que já se descortinava no horizonte. Os mal-entendidos transformaram-se em murmúrios sussurrados, e esses murmúrios em hostilidade aberta. O sacerdócio de Marduk, a força mais poderosa do Estado depois do próprio rei, considerou as ações de Nabonido um sacrilégio. Ele transferiu estátuas de deuses de outras cidades para a Babilônia, ostensivamente para protegê-las, mas os sacerdotes interpretaram isso como uma tentativa de humilhar Marduk, cercando-o com um panteão de divindades subservientes lideradas por um deus lunar estrangeiro. O ápice desse conflito foi a abolição do principal festival religioso, Akitu. Durante 11 dias por ano, a Babilônia celebrava. O ponto culminante era uma procissão na qual o rei tomava a estátua de Marduk pela mão e a conduzia pela via processional através do portão de Ishtar, simbolizando a renovação da união entre Deus, rei e povo. Esse era um ritual sagrado que afirmava a ordem mundial, mas Nabonido recusou-se a participar. Ano após ano, o festival deixou de ser realizado. Marduk estava trancado em seu templo, e a cidade congelou em perplexidade ansiosa. O deus os havia abandonado, e com ele, a sorte. E assim, no ano de 553 a.C., o impensável acontece. O rei, o governante do mundo, reúne sua caravana e parte, não em uma campanha pela glória, não para esmagar seus inimigos. Ele vai para o sul, para o coração empoeirado do deserto da Arábia, para o oásis de Tami. Por 10 anos, por 10 longos anos, a capital do mundo permaneceu sem seu monarca. Ele deixou o império aos cuidados de seu filho, Belsazar. Belsazar tornou-se regente, uma sombra no trono. Oferecia banquetes, recebia embaixadores, tentava fingir que tudo corria normalmente. Mas todos sabiam a verdade. O poder estava lá, no deserto, junto com um velho possuído que construiu para si um novo palácio sob um céu estrangeiro e rezava para a fria luz da lua. A Babilônia havia se tornado um teatro do absurdo. Muralhas impenetráveis protegiam uma cidade sem unidade. Um vasto tesouro alimentava um império sem um verdadeiro líder. E no trono sentava-se um jovem regente, capaz de emitir qualquer ordem, exceto a mais importante, o retorno de seu pai. A gaiola dourada se fechou com um estrondo. Dentro dela, Belsazar se debatia, tentando conter seu poder cada vez menor. Dentro dela, os sacerdotes de Marduk nutriam ódio, considerando a família real traidora da fé. Dentro dela crescia o sentimento de alienação de um povo abandonado por seu pastor. E lá fora, bem ao leste, uma nova estrela ganhava força. Um homem chamado Ciro, rei de Anshan, unia as tribos medas e persas sob seu domínio. Seu nome ainda não ressoava na Babilônia. Seu exército parecia uma ameaça distante, uma entre muitas nas fronteiras inquietas. Mas ele já olhava para a fértil Mesopotâmia,
e sabia o que eles não queriam ver na própria Babilônia, as muralhas mais fortes eram inúteis se os portões fossem abertos por dentro. Um inimigo interno era mais terrível do que qualquer inimigo externo. E esse inimigo já estava sentado à mesa do banquete, dormindo nos aposentos reais e rezando para os deuses errados. A grande cidade estava doente. Sua febre era terminal. Em 331 a.C., após o estrondo e a poeira de Galgamela, o exército de Alexandre, o Grande, marchou para o sul, em direção ao coração da Mesopotâmia. Marchavam rumo à Babilônia, rumo a uma cidade cujo nome era sinônimo de inexpugnabilidade, rumo a muralhas que inspiraram temor por séculos. Veteranos macedônios, experientes em dezenas de cercos, preparavam-se para uma longa e sangrenta batalha. Esperavam portões trancados, piche fervente, uma chuva de flechas. Esperavam tudo, menos o que de fato aconteceu. Os portões da Babilônia foram escancarados. Não foi um inimigo que saiu para saudar o vencedor, mas uma cidade inteira. O sátrapa persa Mazeu, que apenas um dia antes comandara a cavalaria inimiga, agora cavalgava à frente da procissão, acompanhado por seus filhos adultos. Ele não estava entregando uma fortaleza, estava entregando a chave do mundo. A estrada à frente de Alexandre estava coberta de flores. Altares de prata ardiam em ambos os lados, e a fumaça densa e perfumada do incenso se misturava com o aroma da água do rio e da poeira. Sacerdotes caldeus em vestes brancas entoavam hinos. Leões e leopardos eram conduzidos atrás deles em jaulas, e mágicos realizavam seus milagres. Os babilônios saíram às ruas para ver o homem que havia esmagado seus senhores persas. Olhavam para ele não com medo, mas com esperança, pois ele não viera como um destruidor, viera como um libertador. Alexandre, um gênio não só da guerra, mas também da política, compreendeu isso. Ele entrou na cidade não a cavalo, mas em uma carruagem, como um rei legítimo entrando em sua capital. Passou pelas muralhas colossais e atravessou o portão de Ishtar, revestido com tijolos azuis esmaltados representando animais sagrados. Seus guerreiros, acostumados com as modestas cidades-estado gregas, contemplaram esse esplendor em silencioso espanto. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, erguiam-se sobre a cidade como um monte verde artificial. E, acima de tudo, perfurando o céu, erguia-se o gigantesco zigurate de Etemenanque, a própria torre que se tornaria lendária. A primeira ordem de Alexandre foi para que seus soldados não saqueassem. Nenhuma casa, nenhum habitante deveria ser ferido. Em seguida, dirigiu-se ao palácio real, onde o tesouro, acumulado por gerações de reis persas, o aguardava. Mas não era o ouro que mais lhe interessava. Ele cometeu um ato que abalou profundamente os babilônios. Ordenou a restauração dos templos destruídos pelo rei persa Xerxes, quase um século e meio antes, especialmente o templo principal, Esagila, o santuário do deus supremo Marduk. Não apenas permitiu a restauração, como destinou vastas somas do tesouro para essa obra. E então, para espanto tanto dos sacerdotes quanto de seus próprios generais, ele próprio ofereceu sacrifícios a Marduk, seguindo antigos rituais babilônicos. Isso não foi apenas um gesto, foi uma declaração. Alexandre estava dizendo à cidade: eu não sou um estranho, eu sou o seu rei. Seus deuses são os meus deuses, sua grandeza é a minha grandeza. Ele manteve Mazeu como sátrapa, concedendo-lhe mais poder do que aquele que desfrutara sob o domínio persa. Ele não perturbou a ordem estabelecida. Ele se integrou a ela, assumindo o controle. E foi aqui, entre as antigas muralhas, no berço da civilização,
que nasceu seu sonho mais ousado. Babilônia era mais do que apenas mais uma província conquistada. Era o centro geográfico e espiritual do mundo que Alexandre estava construindo. O local ideal para sua capital. Não Pela, não Atenas, mas Babilônia se tornaria o coração de seu império, onde a Europa encontraria a Ásia. Os planos eram grandiosos, de tirar o fôlego. Alexandre ordenou o projeto de um porto gigantesco na Babilônia, capaz de abrigar 1000 navios de guerra. Dali, ele pretendia lançar uma expedição para conquistar a Arábia e controlar todas as rotas comerciais. Mas a tarefa mais ambiciosa era a restauração do grande zigurate de Etemenanque. A torre havia sido severamente danificada pelo tempo e pela ação humana. Segundo os cálculos dos arquitetos, apenas a remoção dos escombros exigiria 10.000 homens e 2 meses de trabalho contínuo. Alexandre, sem hesitar, deu a ordem para começar. Ele não queria simplesmente restaurar a torre. Queria torná-la ainda mais majestosa, um símbolo de seu novo poder mundial. A cidade fervilhava de atividade. Arquitetos, mercadores, filósofos e atores gregos afluíam à Babilônia. Oficiais macedônios debatiam os movimentos das estrelas com sacerdotes astrônomos babilônicos. Grego, aramaico e persa ecoavam pelas ruas. Este era o início de um novo mundo, que chamaremos de helenístico, um mundo nascido da vontade de um só homem. A Babilônia, antiga e sábia, tornava-se novamente o centro do universo, mas um universo diferente, transformado. Não era o troféu de um conquistador, mas uma tela na qual um gênio pintava um quadro do futuro. O sonho de um império unificado, governado a partir da cidade de Nabucodonosor, parecia quase palpável. Um sonho grandioso e brilhante, mas tinha uma falha fatal. Dependia inteiramente da vida daquele que o alimentava. O palácio que ele construiu era um mundo à parte. As florestas de cedro libanês que formavam suas colunas ainda exalavam um aroma sutil de resina, misturado ao perfume de mirra e incenso que queimava em taças de ouro. As paredes, revestidas de tijolos vidrados, cintilavam com lápis lazuli e turquesa, contando histórias silenciosas de deuses e vitórias. Ali, no coração da Babilônia, em 562 a.C., reinava o silêncio. Nabucodonosor II, rei dos reis, conquistador da Judéia e construtor das maravilhas do mundo, jazia imóvel. Por 43 anos, sua vontade fora a lei do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Por 43 anos, seu nome fizera as nações tremerem. Ele transformara a Babilônia em uma fortaleza impenetrável e na cidade mais magnífica da terra, cercando-a com muralhas tão espessas que 2 carruagens podiam passar uma pela outra. Erguera o portão de Ishtar, um portal brilhante para o seu mundo, e talvez até mesmo aqueles jardins suspensos, tão comentados em todo o mundo. Ele era mais do que um governante. Era a personificação viva do poder imperial. E agora esse poder havia se esgotado. Sua respiração cessou e, com ela, pareceu que toda a cidade congelou. Mas isso era apenas uma ilusão. O poder abomina o vácuo. No instante em que a alma do rei deixou seu corpo, uma luta silenciosa começou nos corredores onde seu espírito ainda pairava. Seu filho, Amel-Marduk, ascendeu ao trono. Na Bíblia, ele será chamado de Evil-Merodach. A história nos deixa poucos detalhes sobre ele, mas são eloquentes. Ele não era a sombra de seu pai, ele era a sua ausência. Enquanto Nabucodonosor tinha um controle de ferro, Amel-Marduk possuía uma gentileza que era considerada fraqueza na corte. Um de seus primeiros decretos foi a libertação do rei judeu Joaquim da prisão,
que havia definhado no cativeiro babilônico por 37 anos. Um gesto de misericórdia? Talvez. Mas para nobres e generais experientes em intrigas, acostumados à lógica brutal da força, isso era um sinal preocupante. Um rei que perdoa os inimigos de seu pai poderia se mostrar incapaz de proteger seu legado. E entre esses nobres havia um homem que encarava a nova ordem com frio cálculo. Seu nome era Neriglissar. Ele não era filho de Nabucodonosor, mas casado com sua filha. Não era simplesmente genro do rei, mas um de seus comandantes militares mais graduados. Seu nome é mencionado em tabuletas cuneiformes como um dos comandantes que estavam nos muros de Jerusalém durante o cerco. Ele viu como um império é forjado, pelo fogo e pela espada. Conhecia o valor do poder e entendia que ele não é transmitido por herança como um colar de ouro. Ele é conquistado. 2 anos. Amel-Marduk sentou-se no trono de seu grande pai por apenas 2 anos. Durante 2 anos, o palácio viveu em tensão, impregnado pelo veneno da suspeita. Cada palavra do novo rei era pesada, cada gesto seu interpretado, e nas sombras das colunatas, nas câmaras dos generais e sacerdotes, uma teia de conspiração foi tecida. Neriglissar, um homem de ação, não tinha a menor intenção de esperar que um governante inexperiente destruísse o império que ele ajudara a construir. O fim foi rápido e brutal, como sempre acontece com golpes palacianos. Não temos uma descrição detalhada dos eventos. As crônicas são lacônicas. Elas não se detêm nos detalhes, mas apenas registram o desfecho. Amel-Marduk foi assassinado, deposto e morto, não por invasores estrangeiros, não por um povo rebelde. Ele foi assassinado por seu próprio povo. Ele foi assassinado pelo marido de sua própria irmã. O sangue foi derramado não no campo de batalha, onde a morte é honrosa, mas no mármore do palácio, no próprio coração da inexpugnável Babilônia. E era o sangue do filho de Nabucodonosor. A linhagem do grande conquistador foi interrompida. O alicerce aparentemente inabalável mostrou sua primeira rachadura, quase imperceptível, mas fatal. O gigantesco mecanismo do império, posto em movimento pela vontade de um só homem, continuou a funcionar, mas seu eixo principal estava rompido. A morte do velho rei era natural, mas a morte de seu herdeiro tornou-se o prólogo da destruição. A muralha, impenetrável aos arietes inimigos, começou a ruir por dentro, e isso foi apenas o começo. A queda não se assemelhava a um raio, assemelhava-se a um lento pôr do sol, quando as sombras se alongam e o calor se esvai da pedra, deixando apenas frio e silêncio em seu rastro. Ciro, o Grande, tendo conquistado a Babilônia, não a destruiu. Por que destruir a cidade mais rica do mundo? Os reis persas a transformaram em uma de suas capitais, a joia da coroa do império, Aquemênida. Caravanas ainda afluíam aos seus portões. Sacerdotes ainda serviam em seus templos. Funcionários gravavam seus estiletes em tabuletas de argila, calculando impostos. De fora parecia que nada havia mudado, mas tudo havia mudado. A Babilônia não era mais o coração do mundo. Tornara-se apenas um órgão em um corpo estranho. O orgulho não morre por ordem. Ele espreitava no labirinto de ruas, nos sussurros dos sacerdotes, nos corações daqueles que se lembravam da grandeza de Nabucodonosor, e explodiu, não uma, mas 2 vezes, sob o reinado de Dário I. 2 impostores, um após o outro, ergueram a bandeira da rebelião, adotando o nome do filho do último rei babilônico. Eles lembraram ao mundo que a Babilônia era mais do que apenas uma província. Era o berço da civilização.
Ambas as rebeliões foram sufocadas em sangue. As muralhas da cidade, outrora inexpugnáveis, foram parcialmente derrubadas. A guarnição persa cresceu ainda mais. Mas isso foi apenas um aviso. O verdadeiro golpe ainda estava por vir. Ele chegou em 484 a.C. Após mais uma rebelião, Xerxes, filho de Dário, ascendeu ao trono, e sua paciência se esgotou. Xerxes não se limitou a ordenar a punição dos rebeldes. Ele ordenou a morte de um deus. A enorme estátua de ouro fundido de Marduk, a principal divindade da Babilônia, foi arrastada do santuário de Esagila. Não foi simplesmente destruída, foi derretida. O ouro, a alma da Babilônia, tornou-se lingote sem rosto no tesouro persa. Isso não foi apenas um roubo, foi o assassinato ritual da cidade. Sem a estátua de Marduk, o principal ritual do Ano Novo, quando o rei tomava a mão do deus, confirmando sua autoridade, tornou-se impossível. Agora o rei não tinha ninguém para tomar. A Babilônia perdeu seu centro sagrado. Seu grande zigurate, a torre Etemenanque, foi profanado e danificado. Xerxes dividiu a vasta satrapia babilônica em pequenas regiões insignificantes. Ele não derrubou as muralhas. Ele quebrou o espírito. 1 século e meio se passou. A cidade vivia, mas já não respirava com toda a sua força. Era uma sombra do que fora. E então, em 331 a.C., uma nova poeira surgiu no horizonte. Era o exército de Alexandre, o Grande. Babilônia abriu seus portões sem resistência. Para a cidade exausta, o jovem conquistador grego não parecia apenas mais um tirano, mas um libertador. E Alexandre, embriagado pela grandiosidade e antiguidade de Babilônia, o acolheu. Ele via não apenas um rico troféu, mas o futuro coração de seu império, que se estenderia da Grécia à Índia. Ordenou a restauração dos templos e a limpeza dos canais. Dezenas de milhares de pessoas foram reunidas para desmantelar as ruínas do zigurate e reconstruí-lo ainda mais magnífico do que antes. A esperança, há muito abandonada nessas ruas, retornou. Parecia que a grande cidade aguardava um renascimento. Mas o destino é um dramaturgo cruel. Em 323 a.C., no palácio de Nabucodonosor, após um banquete, Alexandre adoeceu. Uma febre o consumiu por 11 dias. E o maior conquistador da história morreu, sem jamais ter realizado seus sonhos. Ele tinha apenas 32 anos. Sua morte também significou a morte de seu sonho. Os grandiosos planos para a restauração dos templos foram interrompidos. Projetos ambiciosos se transformaram em pó. A cidade que se tornaria o coração de um novo império mundial tornou-se, mais uma vez, um mero troféu nas mãos de generais estrangeiros que dividiam o legado de seu governante falecido. Começaram as guerras dos diádocos. A Babilônia mudou de mãos. Seus habitantes, ou escravizados ou forçados a servirem novos exércitos. O golpe final, mais silencioso e mais terrível, foi desferido por um dos generais de Alexandre, Seleuco I Nicátor. Tendo tomado o controle da região, ele tomou uma decisão fatídica. Por volta de 305 a.C., a apenas 60 quilômetros ao norte, às margens do rio Tigre, fundou uma nova capital. A cidade foi batizada em sua homenagem, Seleucia do Tigre. Era uma polis helenística, com teatros, uma ágora e ginásios. E Seleuco começou a reassentar sistematicamente a população da Babilônia ali. Não pela força das armas, mas pela força e poder econômico. Toda a administração, toda a corte real, toda a elite comercial se mudou para a nova e moderna cidade. Tijolos babilônicos, produzidos sob o comando de Nabucodonosor,
foram levados aos milhares para a construção de Seleucia. A grande cidade se tornou uma pedreira. Não foi destruída por inimigos, foi desmantelada por seus próprios descendentes. O sangue parou de correr em suas veias. Os canais que antes eram as artérias da Mesopotâmia assorearam por negligência. O brilhante sistema de irrigação que alimentara milhões caiu em ruínas. Jardins transformaram-se em pântanos, campos em charcos salgados. A população desertou. As ruas ficaram vazias. No século I d.C., o geógrafo grego Estrabão escreveu que grande parte da Babilônia jazia desolada. A última tabuleta cuneiforme datada da cidade foi escrita em 75 d.C. Com isso, a antiga arte da escrita, da qual a Babilônia fora guardiã por milhares de anos, morreu para sempre. O vento soprava pelos salões vazios dos palácios. Onde outrora reis banqueteavam, agora feras selvagens faziam seus covis. As profecias estavam se cumprindo com assustadora precisão. Textos sagrados previam que corujas habitariam suas casas e chacais uivariam em seus salões. E uivaram. A cidade que outrora fora o centro do universo humano, agora ecoava apenas com o uivo dos chacais e o assobio do vento entre as ruínas. Não era mais uma cidade, era um monumento gigantesco a uma grandeza extinta. Uma lápide para toda uma civilização. A Babilônia respirou aliviada quando as batalhas dos diádocos cessaram. Em 312 a.C., a cidade abriu seus portões para Seleuco I Nicátor, um dos herdeiros mais calculistas do Império de Alexandre. Parecia que o pior já havia passado. A cidade sobrevivera aos persas, aos macedônios e sobreviveria a essa turbulência. Suas muralhas eram inexpugnáveis, seus deuses eternos e seu zigurate, Etemenanque, ainda se erguia majestoso contra o céu escaldante. Os babilônios acreditavam que voltariam a ser o centro do mundo, simplesmente sob o governo de um novo rei. Não poderiam estar mais enganados. Seleuco era grego até a medula, pensava em termos de lógica, estratégia e eficiência e, ao olhar para a Babilônia, não viu o centro sagrado do mundo, mas um problema. Antiga, caótica, construída de barro e pelos caprichos de 1000 anos de história. Uma cidade com um sacerdócio poderoso que sempre poderia se tornar uma fonte de problemas. Ele precisava de uma capital que fosse sua e somente sua, nova, helênica, impecável, e encontrou o lugar perfeito para ela, apenas 60 quilômetros ao norte. Mas essa escolha foi um golpe de gênio e um golpe mortal. Ele escolheu um local não no lento e caprichoso Eufrates, que alimentava a Babilônia, mas no veloz e caudaloso Tigre, a principal artéria comercial que levava ao leste. Onde por séculos restaram apenas juncos e argila, agora cravaram estacas no chão, traçando as futuras ruas em ângulos retos perfeitos. A cidade que seria chamada de Seleucia no Tigre nasceu não da história, mas de projetos. Foi concebida como a antítese da Babilônia. Em vez de um labirinto de ruas de adobe, amplas avenidas. Em vez de antigos templos dedicados a Marduk e Ishtar, uma ágora, um teatro e um ginásio. Mármore em vez de tijolo cozido. A construção exigia não apenas pedra, mas também pessoas, e assim Seleuco deu início à grande migração. A princípio, era um convite irrecusável. Os melhores mercadores, os artesãos mais habilidosos, os escribas mais instruídos e as famílias mais ricas da Babilônia foram convidados a se mudar para a nova capital. Prometeram-lhes isenções fiscais, os melhores terrenos e proximidade com a corte real. As primeiras caravanas partiram para o norte. A segunda seguiu o mesmo caminho. A Babilônia começou a encolher diante de nossos olhos.
Seus mercados, onde antes se aglomeravam comerciantes de todo o mundo conhecido, tornaram-se mais silenciosos. Mas logo o convite se transformou em ordem. Autores antigos como Estrabão afirmaram que Seleuco foi além. Ele não se limitou a levar pessoas, começou a tomar a própria cidade. Pedras dos cais da Babilônia, tijolos de suas muralhas e edifícios públicos teriam sido levados para a construção de Seleucia. Imagine a cena: carroças percorrendo lentamente as estradas da Mesopotâmia, carregadas não com mercadorias, mas com partes da maior cidade da antiguidade. A Babilônia foi desmontada como um conjunto de peças de construção para ser reconstruída a partir de seus fragmentos em uma nova e reluzente capital. Os historiadores debatem a dimensão desse processo, mas o simbolismo era claro e brutal. O velho mundo se tornaria a base para o novo. Seleucia cresceu com uma velocidade monstruosa e antinatural. Em poucas décadas, tornou-se uma das maiores metrópoles do mundo helenístico. Segundo algumas estimativas, sua população chegou a 500 mil habitantes. 500 mil eram artesãos, funcionários, soldados e estudiosos que já não viviam na Babilônia. Eram impostos que não chegavam mais ao seu tesouro. Eram taxas comerciais que agora se acumulavam no Porto do Tigre. E quanto à Babilônia, ela não foi destruída pela espada. Não foi incendiada até o chão. Seu destino foi muito mais sutil. Ela foi privada de sua razão de ser. Por que um mercador da Índia navegaria até Seleucia e depois faria um desvio até a Babilônia, se toda a corte real, toda a administração e os principais mercados agora estavam em Seleucia? As rotas comerciais, como rios, mudaram seu curso, contornando a cidade moribunda. Suas ruas se tornaram cada vez mais silenciosas. Poeira cobria os umbrais das casas desocupadas por seus donos. No templo de Esagila, os sacerdotes de Marduk continuavam a monitorar os movimentos das estrelas, compilando seus impecáveis diários astronômicos em tabuletas de argila. Sua ciência ainda estava viva, mas, além dos muros do templo, a cidade estava definhando. Estava se transformando em um vasto monumento a si mesma, ainda majestosa, mas já vazia. A sombra de Seleucia, a cidade invasora, a cidade assassina, a havia engolfado por completo. Não se tratava de um ataque a uma fortaleza. Era um estrangulamento, lento e inexorável, que se estendia por décadas, e este era apenas o começo do fim. Estamos acostumados a pensar nas civilizações como se elas caíssem em chamas e trovões, que seus últimos dias são marcados por muros desmoronando, gritos e o choque de espadas. Mas, às vezes, o fim não vem com trovões, mas com um sussurro. Às vezes, ele vem no silêncio ensurdecedor do calor do meio-dia, na sombra fresca do pátio de um templo onde um velho se curva sobre um pedaço de barro úmido. Imagine a Babilônia, mas não a lendária, com seus jardins suspensos e multidões fervorosas. Imagine a cidade em 75 d.C. Roma dominou o mundo por quase um século e meio, enquanto aqui, às margens do Eufrates, reinam os reis partos. O grande zigurate de Etemenanque, aquela mesma torre que alcançava os céus, não é mais o centro do universo, mas apenas uma ruína majestosa, uma colina desmoronada cujos tijolos estão sendo removidos para construir novas casas, mais modestas. O aramaico é falado nas ruas empoeiradas, enquanto mercadores e funcionários escrevem grego em papiro. A língua de Nabucodonosor, o acádio, está morta. Ela ressoa apenas atrás dos muros dos templos, como o latim em um mosteiro medieval, a língua de Deus, da ciência e das gerações passadas. E neste mundo,
Nesta cidade fantasma, a chama do conhecimento ancestral ainda arde. Alguns sacerdotes astrônomos, os últimos de uma interminável linhagem de mestres e discípulos, ainda erguem os olhos para o céu noturno. Não o fazem por aguardarem presságios para o rei. Fazem-no por hábito, pela inércia de uma grande tradição que já tem 3.000 anos. Seu conhecimento não serve mais a ninguém. É pesado, arcaico, impraticável. Por que esculpir centenas de cunhas em uma pesada tabuleta de argila, quando se pode rabiscar rapidamente os mesmos dados com uma pena de junco em um pergaminho leve? E assim, um deles, cujo nome a história não preservou, permanece sentado em silêncio. Diante dele, um pequeno e delicado bloco de argila, do tamanho da palma da mão. Em sua mão, uma cana afiada, um calã, sua principal ferramenta, inalterada há milênios. Ele não está escrevendo a epopeia de Gilgamesh, não está compilando um código de leis, não está glorificando os feitos de mais um governante. Ele está fazendo o que centenas de gerações de sacerdotes fizeram antes dele. Está compilando um diário astronômico. Sua mão se move lenta e firmemente. Cada pressão é uma pequena cunha, uma impressão na argila maleável. Aqui ele marca a posição de Júpiter. Aqui, o movimento da Lua. Ele anota que neste mês, a Lua e Saturno estarão em oposição. Que Mercúrio aparecerá no oeste em tal dia após o pôr do sol. São dados científicos, secos e precisos, sem poesia, sem drama, simplesmente um registro da mecânica celeste. Ele trabalha e ao seu redor existe um mundo indiferente. Além do muro do templo, uma carroça passa, um vendedor de água grita. Crianças brincam na poeira, gritando palavras em aramaico. Elas não sabem o que é escrita cuneiforme. Para elas, esses símbolos são os desenhos incompreensíveis de homens velhos. Talvez esse sacerdote compreenda que é o último, que não tem discípulos, que os jovens já não querem passar anos estudando centenas de sinais complexos para calcular os movimentos das estrelas usando métodos milenares. Eles têm métodos novos e mais simples. Novos deuses, novas ambições. Ele é um anacronismo vivo e, no entanto, continua seu trabalho, porque tem que ser assim, porque sem ele, o céu sobre a Babilônia ficará vazio, não fisicamente, mas metaficamente. Deixará de ser inscrito, medido, compreendido. Ele termina. Traça a linha final que separa um bloco de dados do seguinte. Examina seu trabalho. Uma pequena tabuleta coberta por fileiras organizadas de cunhas. Contém informações sobre os movimentos dos planetas para os próximos meses. Ele a coloca na prateleira, no arquivo, ao lado de milhares de tabuletas semelhantes escritas ontem, há 1 ano, há 100 anos, há 1000 anos. Deixa-a secar sob o sol escaldante da Mesopotâmia. Ele não sabe que esta tabuleta é a última, que ninguém mais jamais pegará um calã para inscrever uma palavra acádia na argila, que depois dele o silêncio reinará, que o conhecimento acumulado desde antes da construção das pirâmides terminará com suas mãos. Ele simplesmente fez seu trabalho e se afastou, seus passos se perdendo nos corredores vazios do antigo templo. Mas a tabuleta permaneceu. Um pequeno fragmento de argila cozida, a última palavra de uma grande civilização. Não uma maldição contra os inimigos, nem uma prece aos deuses, nem um testamento para a posteridade, mas simplesmente um registro da posição de Júpiter no céu, o último ponto impresso na argila, o fim de uma era, registrado com a precisão indiferente de um astrônomo. Um drama nascido não de um grito, mas de um fato, simples como um pedaço de argila e definitivo como as estrelas que esfriam.
Impérios nem sempre perecem em chamas e trovões. Às vezes, eles simplesmente desaparecem. Seu coração desacelera, o sangue para de fluir para as periferias e, um dia, o grande organismo para de funcionar, deixando para trás apenas um esqueleto gigantesco e vazio. Assim foi a lenta morte da Babilônia. A cidade não caiu em um único dia. Ela definhou como um fantasma por séculos. Quando o Império Aquemênida Persa desmoronou sob os golpes das Sarissas macedônias, a Babilônia pareceu ter recebido uma segunda chance. Em 331 a.C., um novo governante do mundo, o jovem e ambicioso Alexandre, entrou por seus portões. Diferentemente de muitos conquistadores, ele não via a Babilônia como um mero troféu. Ele a enxergava como o coração de seu futuro império. A cidade o impressionou. Sua grandiosidade, sua história, suas muralhas largas o suficiente para que duas bigas se cruzassem. Ele viu os templos negligenciados e compreendeu que, ao restaurá-los à sua antiga glória, conquistaria não apenas terras, mas também almas. Alexandre deu a ordem: reconstruir Esagila, o templo principal do deus Marduk, e, mais importante, remover as ruínas do grande zigurate de Etemenanque, a própria torre que entraria para a lenda como a Torre da Babilônia. 10.000 homens, segundo historiadores, trabalharam durante 2 meses apenas para remover os escombros acumulados ao longo de 1,5 século de negligência persa. Alexandre sonhava em fazer da Babilônia a capital do mundo, um lugar onde o Ocidente encontraria o Oriente. O ar estava carregado de esperança. A poeira da construção se misturava com a poeira dos séculos e parecia que uma nova cidade, ainda maior, emergiria daquele caos. Mas em 323 a.C., no mesmo palácio construído por Nabucodonosor II, Alexandre, o Grande, morreu. Ele tinha apenas 32 anos, e com ele morreu o sonho de uma Babilônia renascida. Seu império, costurado pelo gênio de um só homem, desmoronou. Seus generais, os diádocos, lutaram entre si, dilacerando o mundo conquistado. A Babilônia tornou-se não o centro, mas uma moeda de troca em seu jogo sangrento. O golpe final, embora sem derramamento de sangue, foi desferido por um dos sucessores mais bem-sucedidos de Alexandre, Seleuco I Nicátor. Ele era um pragmático, não um sonhador. Compreendeu que a antiga Babilônia semita, com seus deuses e sacerdócio ancestrais, jamais se tornaria um verdadeiro centro helenístico. Precisava de uma nova capital, grega em espírito e população. E em 305 a.C., a apenas 60 quilômetros ao norte, às margens do Tigre, fundou uma cidade que recebeu seu próprio nome, Seleucia. Foi uma sentença de morte. Seleuco não destruiu a Babilônia com a espada. Ele simplesmente a privou de sua vida. Reassentou uma parte significativa da população babilônica na nova capital. Transferiu para lá os centros administrativos e econômicos. E então veio o pior. A Babilônia tornou-se uma pedreira para sua própria sucessora. Seus tijolos cozidos, cimentados por séculos, foram arrancados das muralhas e templos e transportados em barcaças pelos canais para construir casas e palácios em Seleucia. A maior cidade do mundo foi desmantelada peça por peça, como um navio abandonado. Décadas se passaram. O vento soprava pelas avenidas vazias. Os canais, outrora vitais, assorearam e transformaram-se em pântanos. Escorpiões e serpentes fizeram de casas abandonadas seus lares. Os partos, sucessores dos gregos, não demonstraram interesse pela antiga capital. No século I a.C., o geógrafo grego Estrabão escreveu sobre a Babilônia com impiedosa concisão. Um grande deserto. Não era mais uma cidade.
Eram ruínas colossais, dentro das quais se amontoavam algumas aldeias miseráveis. As pessoas viviam à sombra das muralhas construídas por seus ancestrais distantes, alheias à sua antiga grandeza. O conhecimento da escrita cuneiforme, a mais complexa das escritas, preservada pelos sacerdotes, estava desaparecendo. As últimas tabuletas que podemos datar remontam ao 1º século d.C. Com a morte dos últimos escribas, a própria Babilônia silenciou. Sua história, escrita em barro, tornou-se inacessível. Seus deuses foram esquecidos. Os silenciosos dragões e touros de tijolo no portão de Ishtar observavam os transeuntes que já não conheciam seus nomes nem se lembravam dos mitos a eles associados. Os imperadores de Roma, uma nova potência mundial, vieram aqui como turistas a um lugar de antiga glória. Em 115 d.C., o imperador Trajano, conquistador da Pártia, visitou as ruínas. Ele não viu uma cidade, viu um fantasma. Disse que ele ofereceu um sacrifício ao espírito de Alexandre, outro grande conquistador, no mesmo local onde este morreu. Trajano veio venerar as sombras do passado na Cidade das Sombras. Quase um século depois, em 199 d.C., outro imperador, Septímio Severo, encontrou a Babilônia, em suas próprias palavras, completamente abandonada. Os últimos habitantes haviam partido. A areia do deserto, contida durante séculos por imponentes muralhas e sistemas de irrigação, iniciou seu avanço triunfal. Inundou as ruas, sepultou os telhados desmoronados dos palácios e preencheu os pátios dos templos. O grande zigurate, despojado de seu revestimento, cedeu sob a chuva, transformando-se em um monte disforme. A cidade fantasma finalmente morria, sucumbindo ao silêncio e ao esquecimento. Estava se tornando o que permaneceria pelos próximos 1500 anos. Um gigantesco mistério enterrado sob montes de argila e areia. Um mito. A morte de uma cidade raramente é instantânea. Mais frequentemente, é uma longa e agonizante expiração, que se estende por séculos. Para a Babilônia, sua última chance de renascimento tinha um nome: Alexandre. Em 331 a.C., a falange macedônia entrou pelo portão de Ishtar, não como conquistadores, mas como libertadores, saudada por uma multidão jubilosa. O jovem rei ficou deslumbrado. Ele viu não apenas uma cidade, mas a capital do mundo, o coração de seu futuro império. Ordenou que os canais assoreados fossem limpos. Designou 10.000 homens e ordenou que desmontassem as ruínas de Etemenanque, o grande zigurate, em 2 meses, e o reconstruíssem ainda mais magnificamente. Parecia que o fôlego havia retornado aos seus antigos pulmões. Mas em 323 a.C., no mesmo palácio onde Nabucodonosor outrora banqueteara, Alexandre, aos 32 anos, morreu de febre. E com ele morreu o sonho de uma Babilônia renascida. Seu império, costurado pelo gênio de um só homem, estava se desfazendo. Nas subsequentes disputas dos diádocos, seus generais, a Babilônia não encontrou lugar. Um deles, Seleuco I Nicátor, provou ser um pragmático. Ele compreendeu que o velho mundo havia desaparecido. Precisava de uma nova capital, helenística, grega no espírito, na língua e na arquitetura. E em 305 a.C., a apenas 65 quilômetros ao norte, às margens do Tigre, fundou uma cidade que recebeu seu próprio nome, Seleucia. Não foi um golpe de espada, foi uma sentença, muito mais terrível. Seleucia cresceu a passos largos, precisava de construtores, precisava de comerciantes, precisava de moradores, e os absorveu de Babilônia. Primeiro, os mais ativos partiram, depois o resto o seguiu. Foi uma grande migração,
não de povos, mas de uma cidade para outra. As pessoas carregavam tudo consigo: portas, vigas de madeira, utensílios. E então começaram a desmontar suas casas abandonadas. Para que carregar barro e tijolos refratários quando estavam ali, prontos, sob os pés? Bairros inteiros de Babilônia estavam se transformando em fantasmas. O vento soprava pelas ruas vazias, onde antes fervilhavam de vida. Mas o verdadeiro colapso começou quando os próprios construtores de Seleucia começaram a acorrer aos tijolos. A Babilônia tornou-se uma pedreira, uma fonte gratuita e inesgotável de tijolos de primeira qualidade. Caravanas de camelos e longas filas de carroças estendiam-se das antigas muralhas até as novas, carregando o legado de Hammurabi e Nabucodonosor. Cada tijolo retirado da muralha do templo de Marduk ou da alvenaria do Palácio Real era mais do que apenas material de construção. Muitos traziam a inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, guardião de Esagila e Esida, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, Piro. Agora, esses tijolos, ostentando o nome orgulhoso do maior dos reis, foram assentados nos alicerces do teatro grego, nas paredes da ágora, nas casas dos mercadores que falavam koiné. O império dos mortos estava construindo o império dos vivos. Séculos depois, os partos substituíram os gregos. Construíram sua capital, Ctesifonte, na outra margem do Tigre, em frente à decadente Seleucia. E, mais uma vez, precisaram de tijolos. A Babilônia, já completamente saqueada, continuou a ceder seu corpo. Então vieram os Sassânidas, herdeiros da glória persa. Eles também construíram, e também retiraram pedra e tijolos de onde abundavam. A cidade, que sobrevivera aos assírios, citas e persas, foi silenciosamente desmantelada, peça por peça, por seus descendentes distantes e indiferentes. O imperador romano Trajano, ao visitar esses lugares em 115 d.C., viu apenas montículos e montes de ruínas. Do grande zigurate, restava apenas um monte disforme. Mas o golpe final e devastador não foi desferido por inimigos. Foi desferido pelos construtores de uma nova fé e uma nova civilização. Em 762, o califa abássida Al-Mansur decidiu fundar uma nova capital para o seu califado. O local era ideal, às margens do Tigre, no coração da Mesopotâmia. A cidade foi chamada de Madinat al-Salem, a Cidade da Paz. Nós a conhecemos como Bagdá. Para construir sua famosa cidade redonda, Al-Mansur precisava de quantidades colossais de materiais. E a pedreira mais próxima e rica era a mesma: Babilônia. Dezenas de milhares de trabalhadores, milhares de carroças. Eles despojaram a antiga cidade das últimas camadas de sua história. Lajes de revestimento do portão de Ishtar, tijolos vidrados com touros e dragões, blocos maciços das fundações de palácios, tudo foi aproveitado. A grande cidade de Nabucodonosor tornou-se a base para a capital das 1001 noites. O nome do rei babilônico, selado em argila 12 séculos antes, ficou para sempre oculto sob as mesquitas, madraças e palácios dos califas. Foi o fim. Não uma morte gloriosa em fogo e batalha, mas uma longa e metódica dissolução na história. A Babilônia não pereceu. Foi consumida. Foi desmantelada, transportada e incorporada às muralhas de novos impérios, tornando-se uma parte anônima de sua glória. Tudo o que restou foram colinas cobertas de espinhos de camelo e o vento levantando a poeira onde outrora se erguia o centro do mundo. Então, como morre a maior cidade do mundo? Não em chamas e trovões, não sob os golpes de arietes e os gritos de conquistadores. Não, a Babilônia não morreu assim. Sua morte foi lenta,
silenciosa, quase imperceptível. Foi como a água recuando após uma enchente, deixando para trás apenas lodo, silêncio e ossos branqueados pelo sol. A queda para o rei persa Ciro em 539 a.C. não foi o fim. Pelo contrário, foi o início de um longo declínio. Ciro, um político astuto, não destruiu a cidade. Ele entrou nela como um libertador, honrou os deuses locais e preservou o status da Babilônia como residência real. Mas a chama havia se apagado. Do centro do universo, a cidade se tornara uma das capitais, ainda que a mais brilhante, de um vasto império estrangeiro. O verdadeiro golpe veio depois. Em 484 a.C., após mais uma rebelião, o rei Xerxes perdeu a paciência. Ele não se limitou a reprimir a rebelião. Atacou o próprio coração da fé babilônica. A enorme estátua de 18 toneladas do deus supremo Marduk, fundida em ouro puro, foi removida do templo de Esagila e derretida. Para os habitantes da cidade, isso foi mais do que um sacrilégio, foi deicídio. O Deus que havia protegido suas muralhas e lhes concedido vitórias estava morto, sua carne dourada se tornando moeda no tesouro de um rei estrangeiro. Daquele momento em diante, as muralhas da Babilônia, embora ainda de pé, tornaram-se espiritualmente vulneráveis. E então, 1 século e meio depois, um novo conquistador entrou na cidade, jovem, invicto, embriagado pelo sonho de unir o Oriente e o Ocidente, Alexandre o Grande. Para a Babilônia, esta era uma chance de renascimento. Alexandre ficou encantado com a cidade. Ele viu não apenas um troféu, mas o coração ideal de seu futuro império global. Ordenou a restauração dos templos em ruínas e a limpeza dos canais assoreados. Queria restaurar Marduk ao trono. Parecia que a história estava dando à Babilônia uma segunda chance. O mundo inteiro prendeu a respiração. Foi aqui, no palácio de Nabucodonosor, em meio aos planos e projetos grandiosos em andamento, em junho de 323 a.C., que Alexandre morreu, subitamente, no próprio palácio que se tornaria o coração do novo mundo. E com a morte de Alexandre, o sonho de reviver a Babilônia também morreu. Seus generais, os diádocos, viviam em constante conflito, dilacerando o império. Babilônia tornou-se moeda de troca em seu jogo cruel. O julgamento final sobre a cidade veio de um deles, Seleuco I Nicátor. Por volta de 300 a.C., a apenas 60 quilômetros ao norte, às margens do Tigre, ele fundou uma nova capital, Seleucia, grega, helenística e visionária. Assim começou o lento êxodo. Não uma fuga de um inimigo, mas uma migração calma, quase corriqueira, da vida de um leito de rio antigo e seco para um novo, caudaloso. Administradores, mercadores, artesãos, sacerdotes, todos afluíram para Seleucia. Os tijolos o seguiram. Literalmente, os antigos tijolos cozidos da Babilônia, com as marcas de Nabucodonosor, foram desmontados e transportados para construir novas casas na nova cidade. A maior metrópole da antiguidade tornou-se uma pedreira para sua jovem e afortunada vizinha. Séculos se passaram. Os canais secaram completamente. Os campos ao redor da cidade transformaram-se em pântanos salgados. Os ventos do deserto varreram a areia pelas ruas, onde outrora marcharam regimentos persas imortais e falanges macedônias. As paredes de tijolos crus cederam à chuva, retornando ao barro de que foram construídas. O historiador grego Estrabão, que visitou esses lugares no final do século I a.C., escreveu com fria precisão: a grande cidade tornou-se um grande deserto. O corpo físico da Babilônia morreu, mas seu fantasma, seu eco, só se fortaleceu. Na consciência da humanidade,
tornou-se mais do que apenas uma cidade. Para alguns dos autores da Bíblia, tornou-se um símbolo eterno de orgulho, vício e retribuição divina. A prostituta da Babilônia, a confusão de línguas aos pés da torre, essas imagens se enraizaram na civilização ocidental, tornando-se uma metáfora para o reino terreno pecaminoso. Mas havia também outro eco, um eco que ressoa não em profecias, mas no silêncio do laboratório científico e no zumbido do observatório. Foram os sacerdotes babilônicos, observando o movimento das estrelas do alto de seus zigurates, que criaram a própria astronomia que formou a base da ciência grega e, posteriormente, de toda a ciência mundial. Foram eles que dividiram o ano em meses e o dia em horas. Foram eles que dividiram o círculo em 360 graus e a hora em 60 minutos. 60 segundos em seu minuto são um eco distante, mas nítido, da voz do astrólogo babilônico. Sua matemática, suas leis, seu conhecimento do mundo, tudo isso permeou os séculos, sobrevivendo a tijolos, ouro e à própria memória dos reis. No século XIX, arqueólogos europeus começaram a escavar os montes disformes às margens do Eufrates. Sob séculos de poeira, descobriram o azul brilhante do portão de Ishtar, as tabuletas cuneiformes contendo as leis de Hammurabi e o cilindro de Ciro. O mundo redescobriu a Babilônia. Não um monstro mítico, mas uma cidade real de gênios, construtores e pensadores. Então, o que vemos no final? Uma cidade devorada pelo tempo e abandonada por seu povo. Uma ideia imortalizada. A Babilônia nos ensinou o grande paradoxo da história. Até as muralhas mais fortes se transformam em pó. Até os impérios mais poderosos desaparecem como uma miragem no deserto. Mas uma ideia, uma vez nascida e inscrita no barro, pode sobreviver por milênios. E hoje, olhando para as ruínas, para essas colinas erodidas sob o sol escaldante do Iraque, ouve-se o silêncio. Mas não é o silêncio da morte. É um silêncio repleto de vozes. Basta escutar. Este é o eco da Babilônia.